Acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria que chega em contato, né, faz contato com a metafísica de um curso em milagres, faz essa pergunta: qual é a diferença entre o Espírito Santo e o ego? Já que ele traz no livro-texto que o Espírito Santo, né, e o ego são um sistema de pensamento, né? Não são entidades, mas são formas de pensar. São formas de pensar se existindo. E a gente pergunta muito, né, qual a diferença entre o Espírito Santo e o ego? E principalmente qual é a diferença na prática, assim, ó. Eu quero saber quando é o ego falando, quando é o Espírito Santo falando. Eu quero entender a diferença. Tem um grande problema que às vezes nós não observamos, que é nós tentamos entender essa diferença ainda tudo no nível do comportamento. É como se fosse assim, ó. Eu tô conversando com uma pessoa, aí eu quero saber se o que eu tô falando com ela é a partir do ego ou se eu tô falando com ela é a partir do Espírito Santo. Então esse é um grande equívoco que a gente comete por não usar a lógica, né? Ó, presta atenção no que é dito na lição de hoje. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia, ou seja, a voz de Deus, ou aquilo que relembra o que é Deus, que é simbolizado em outras partes como Espírito Santo, ela está em um estado de comunicação durante todo o dia. Significa que em todos os instantes do dia ela está ali. Então, ó, quando nós falamos sobre a voz do Espírito Santo ou o Espírito Santo falando, a gente vai muito para um lugar de que a gente espera ouvir uma voz audível, ou uma voz, ou um pensamento, né? Como se fosse um pensamento que me veio. Aí a gente vai para esse lugar de interpretação como se fosse uma coisa momentânea, naquele momento. E só o título dessa lição já diz: durante todo o dia. Isso é um símbolo para representar que durante toda a noção de tempo, o Espírito Santo permanece ali. Então o Espírito Santo não pode ser uma voz como essa que nós temos na cabeça. O Espírito Santo não pode ser esses pensamentos que nós experimentamos como ideias, né? Eu tô aqui, aí de repente eu tive uma ideia de pegar uma frase de um curso de milagres e postar ali na minha rede social. O Espírito Santo não tem a ver com esse tipo de ideia, né? Fui guiado pelo Espírito Santo porque tive uma vontade de falar isso aqui para essa pessoa. Não, né? Por quê? Se ele está dizendo que fala durante todo o dia, logo, o Espírito Santo não tem nada a ver com essa coisa que parece ser um insight durante um instante. Não tem a ver com isso, né? E olha só, presta mais atenção nesses detalhes. Vamos nos aproximar mais, vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança, sabendo que ao fazê-lo estamos unindo nossa vontade à vontade de Deus. Deus é realidade, Deus é eternidade, Deus é uma existência que não muda. Então está sendo dito, nós vamos nos aproximar de Deus, vamos passar a ouvir Deus, ou obter a compreensão do que é Deus, né? Voltando-nos para Ele e fazer isso com confiança. Então, vamos nos aproximar do mais feliz e do mais santo dos pensamentos com confiança e cientes de que nós estamos unindo a nossa vontade à vontade de Deus. Se eu estou unindo a minha vontade à vontade de Deus, significa que eu estou relembrando um estado eterno. Então o Espírito Santo não é necessariamente uma voz audível, ou um insight, ou uma ideia que eu tive, ou a forma como eu falei com alguém que eu julgo que foi amorosa ou carinhosa. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso, né? O Espírito Santo nada mais é do que a compreensão de ser um estado que é contínuo e que não muda. Portanto, ele não é uma coisa que vem e sai, que é o que a gente interpreta, né? Escuta em profundo silêncio, fica muito sereno e abre a tua mente, ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Então, dar significado para o mundo. Pensar que eu sou esses pensamentos que eu tenho, né, e chamo de minha cabeça, que eu chamo de voz, né, a minha voz na minha cabeça. Pensar que eu sou um eu que acaba. Tudo isso são os gritos estridentes, né, que ele está dizendo aqui que obscurece o elo eterno. Então, pensar que eu sou um eu no mundo que conversa com outras pessoas, carinhosamente ou amorosamente ou com raiva ou não, tudo isso ainda é ego, né? A gente tem uma
um péssimo hábito de pensar que as coisas boas que nós fazemos para o outro, ou as coisas boas que os outros fazem para nós, isso tem a ver com o Espírito Santo. E não, né? Ali está sendo dito, nós vamos nos lembrar do elo eterno quando aprendermos a retirar o foco dos gritos estridentes do mundo, né? Ou seja, de todas as coisas do tempo, quando nós aprendermos a deslocar a nossa identificação para fora da percepção das coisas temporárias, começaremos a compreender o Espírito Santo, começaremos a compreender esse elo eterno, essa ausência de separação na existência. Então, quer compreender de fato o que é o Espírito Santo? Então aceite essa regra importante, essa regra imutável. O Espírito Santo só é compreendido na abstração. Ele só pode ser compreendido quando nós retirarmos o foco à identificação dos corpos. Não importa se as experiências que eu tenho com corpos, elas parecem ser positivas ou eu as chamo de carinhosas ou de amorosas, ou se elas parecem ser dolorosas. Nada disso, nem o oposto que nós chamamos de positivo, ou amoroso, ou espiritual, que ainda esteja ligado à percepção de formas, nada disso se envolve ou chama-se de Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que uma experiência de começar a compreender que existir é ser uma coisa imutável e eterna. Portanto, é um pensamento abstrato. Não é um pensamento que remete a uma forma. É por isso que não há um Espírito Santo guiando ninguém para lá ou para cá, né? Porque se isso fosse uma ideia verdadeira, se eu sou algo que pode ser guiado para lá e para cá, isso não seria uma coisa de um instante só. A lição de hoje está dizendo que a voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Então, realmente, o Espírito Santo não pode ser um evento particular e que eu experimentei durante uma coisa específica do meu dia. Ou eu sou o Espírito Santo o dia todo, como ele está me dizendo, ou eu não sou o Espírito Santo. Então, até mesmo essas coisas que parecem ser assertivas, que a gente chama de guiança, o Espírito Santo me guiou a fazer isso de forma específica. Nada disso tem a ver com o Espírito Santo. Isso podem ser apenas expressões de uma percepção corrigida, né? Eu posso estar alinhado com a imutabilidade, com o elo que fala por Deus, o Espírito Santo, e aqui eu obtenho uma clareza de que eu devo fazer isso em determinado momento, mas isso não é uma guiança do Espírito Santo. Porque se fosse uma guiança, ela não seria para uma coisa específica, para um momento específico. Então, o Espírito Santo é essa experiência de lembrar que só se pode ser uma existência imutável, e é essa constância no existir. Logo, isso não é um corpo e não remete a nada no corpo. Mantendo o nosso foco nesse lugar, enquanto parece haver a percepção corpos existindo, nós podemos aprender a ter decisões mais assertivas de como a gente se comunica, né? O que eu faço nesse momento, o que eu não faço, o que eu devo fazer. Aí a gente pode ter uma decisão mais assertiva em relação a como nós nos relacionamos com a percepção. Mas isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, né? O que é o Espírito Santo? É só esse foco sendo mantido na imutabilidade, porque nós escolhemos que é assim, e é essa experiência que começa a ser revelada porque o nosso foco voltou-se para isso. Então é uma compreensão de um estado que você começa a compreender, ele não passa. Portanto, o Espírito Santo não é uma coisa que veio, falou, depois foi embora. Não. É essa compreensão contínua de um existir imutável que transcende a percepção de ser corpo. Isso é o Espírito Santo. E essa é a grande diferença entre o Espírito Santo e o ego. O que é o ego? O ego é eu ficar validando que eu sou uma existência separada aqui na percepção. O ego é essa mentalidade que está focando para lá e para cá, né? Usando foco para afirmar eu sou essa parte aqui porque percebo essas coisas. Isso é o ego. O Espírito Santo, é por isso que o Espírito Santo é oposto ao ego, porque é simplesmente um parar de fazer isso. É lembrar que sou um estado imutável. O Espírito Santo nada mais é do que aprender a localizar essa lembrança de ser um existir de forma imutável. Essa é a diferença entre ego e Espírito Santo.